Muito bom dia, pessoal. Estamos começando hoje um webinar promovido pela DuPont Spiller Fadanelli Advogados, que é um webinar que nós vamos falar sobre fraudes bancárias. Tudo o que a sua empresa precisa saber para evitar, golpes financeiros, problemas bancários para o dia a dia da sua operação, do seu negócio e também da sua pessoa física. Hoje a gente tem dois convidados muito especiais, o Thiago da Meneghini da Sicredi, que está aqui ao meu lado, e o Márcio Bertoldi Coelho, da Intelbras, que está online, hoje vai estar compartilhando conosco as suas experiências, e a Jéssica, minha colega de escritório, que trabalha hoje no departamento do consumidor, que vai também compartilhar o dia a dia, da advocacia, do jurídico ali, como é que a gente pode compartilhar segurança com vocês. Inicialmente, eu queria pedir para os nossos convidados se apresentarem, para contar um pouquinho o que eles fazem no dia a dia, para a gente começar a nossa conversa. Vou primeiramente convidar o Márcio, que está online. Márcio, por favor, poderia nos dar boas-vindas aí e contar um pouquinho como é que está o dia a dia de vocês na Intelbras? Bom dia a todos. Como já falaste, meu nome é Márcio Bertoldi Coelho, sou advogado da Intelbras, indústria de telecomunicação eletrônica brasileira há mais de 11 anos, e eu atuo na parte do contencioso e consultivo. Tá? Aproveitando já o ensejo, eu quero agradecer o convite e parabenizar a DuPont Spiller Fadanelli Advogados, por propiciar essa conversa sobre um tema tão relevante nos dias de hoje, que é fraudes bancárias. Obrigado, Márcio. Thiago, já de antemão eu também vou passar a palavra para ti para se apresentar e nos dar boas-vindas aí. Bom dia a todos. Sou Thiago do Meneghini, colaborador da Sicredi Serrana, na área de controles internos. Então, a gente apoia a cooperativa nessas atividades ligadas ao jurídico. E agradeço o convite do escritório de estar aqui presente, então, para a gente conversar um pouco desse assunto que está latente aí nas nossas comunidades brasileiras, nessa vida de pandemia, Então, a gente traz aqui alguns elementos para auxiliar a gente reduzir ou não ter essa incidência. Muito obrigado, Thiago. Também de hoje eu vou passar para a Jéssica, minha colega. Jéssica, por gentileza, se apresenta para nós. Bom dia, tudo bem? Então, me chamo Jéssica, eu trabalho aqui na DuPont Spiller há cerca de 6 anos e meio, na área do direito do consumidor, e eu participei aqui da criação do e-book, envolvendo as fraudes bancárias, muito por causa de uma demanda que vem sendo recorrente no âmbito das empresas, envolvendo essa questão. Então, o nosso intuito realmente é auxiliar as empresas a terem uma espécie de um guia de o que fazer nesse tipo de situação, Perfeito, e até compartilhando com os demais, quem se inscreveu, ou quem chegou no nosso link do YouTube, entre no nosso site se quiser baixar esse e-book, todo mundo que se inscreveu já recebeu automático, e quem não se inscreveu pode entrar no nosso site ou nas nossas newsletters ali, que também vai poder receber. Bom, pessoal, vamos começar a nossa conversa assim. Hoje a gente já tem, entrou no último ano o Pix, ele é novo e já é o mais utilizado, é o instrumento de pagamento mais utilizado pelos brasileiros. E eu queria começar pelo Thiago. Thiago, tu que está numa instituição financeira no dia a dia, na linha de frente ali, eu queria saber hoje, dentro da Sicredi, como é que funciona a utilização dos meios de pagamento, e onde vocês têm identificado que existem mais indícios de fraude, É boleto, é cartão, é o Pix, ou é no caixa eletrônico ali, é fraude da forma física, um assalto, Queria que tu compartilhasse conosco, onde mais está acontecendo fraude que vocês conseguem identificar. Perfeito. As modalidades são as mais diversas possíveis, Até quem acessar o e-book vai ter um belo rol de situações que poderiam estar cometidas todas as pessoas. A principal que a gente nota é a questão das fraudes em lançamentos de compras nos cartões de crédito. Então, a utilização deste meio ela é grande, até em virtude do próprio e-commerce ter aumentado a oferta e demanda. Então, a operação muitas vezes ela acontece com links digitados, onde as empresas utilizam esse meio para efetivar a venda, e é neste momento que os clientes, os associados, eles se dão conta de que tiveram lançamentos em seus cartões. Então, a importância da conferência das faturas, seja ela digital ou seja ela física, justamente para a gente identificar se existe esse tipo de lançamento nos cartões. Então, um dos principais meios de estar ocorrendo esses golpes é atrelado ao cartão de crédito.
O segundo mais, né, é a questão, né, das redes sociais, onde a gente vê ofertas, né, de produtos com valores mais em conta do que o mercado pratica, né, entre pessoas físicas muitas vezes. E aí as pessoas, no ânimo de estar adquirindo um produto que tanto almeja com um preço menor, acaba fazendo a utilização do Pix. Então ali também a gente tem uma ação acontecendo, né, dentro da utilização do Pix. E aqui entra também o WhatsApp, né, os familiares recebendo mensagens de filhos, sobrinhos, netos, né, os próprios companheiros se pedindo ajuda, né, no próprio WhatsApp, e quando percebem é um WhatsApp que não era deles e acaba fazendo transferências para terceiros que não fazem relação familiar. E no momento ali de estar fazendo, não se dão conta que estão transferindo, né, para terceiros que não têm relação com o filho, com o familiar que está pedindo esse auxílio, né. Então, seriam essas 3 incidências que a gente nota, né, acontecendo também. Muito obrigado, Thiago. Assim, e aí eu pego um pouquinho do que tu falou, né? Tu comentou, né? Bom, aquele cliente, né, que recebe uma proposta muito boa, né, já sabe que está procurando um produto e esse produto chega com uma promoção ou por uma mensagem direta muito mais barata, né, que o mercado oferece, né? Então já tem que ter esse ponto crítico, né, de quem está comprando, né? Pô, o produto lá custa um valor X, né? Tu encontra por metade do preço, já começa a estranhar, né? Vou pegar essa tua resposta e jogar lá para o Márcio. Márcio, assim, a gente sabe hoje, né, que existem as fraudes, elas estão aí, a gente tem que também ter esse olhar crítico, né, sobre tudo que está acontecendo. E eu queria ouvir de ti, né, dentro da Intelbras, né, quando que vocês começam a identificar que existe, né, está acontecendo alguma fraude, assim, é o próprio consumidor que entra em contato com vocês, quando é que liga, né, esse botão vermelho ali, né, liga a sirene, ó, estamos vivendo um momento ali de fraude, né, e como é que vocês identificam isso? Geralmente as fraudes aqui, quando acontecem, né, não são com frequência, mas é no e-commerce, né? Como o Thiago falou ali, são questões relacionadas a cartões de crédito, né? E é a forma que a gente tem identificado a maior incidência de fraude, tá? Aqui na Intelbras, né? A gente tem todo um trabalho que a gente desenvolve, né? E daí a gente vai, vamos dizer assim, evoluindo com base nessas informações, né? Com base nesse histórico, né? Então, aqui basicamente as situações de fraude são no e-commerce. Perfeito. E aí, unindo as respostas, né? Então, problemas com cartão de crédito, problemas com Pix, problemas com boletos fraudados, né? E-commerce, né? Queria ouvir da Jéssica, que está no dia a dia, né? Vamos dizer assim, nessa atuação, né? Para ajudar as empresas a não ter, né? Jéssica, quando a gente tem um problema, já aconteceu a fraude, né? Então, vou lá, aquela esquema de pirâmide social, receber uma mensagem, etc. Para tu sendo uma empresa ou tu sendo um consumidor físico, né? Tu vê que sentiu, né? Ou teve um momento de fraude, né? Qual o primeiro procedimento, né? Ou qual seria uma primeira ação a ser desenvolvida para tentar reaver esse dinheiro, para tentar reaver esse valor que foi perdido? É bem importante, então. O primeiro passo seria, com certeza, contatar a instituição financeira, né? E aí, a partir desse momento, fazer com que ela tenha ciência do que ocorreu e, se for possível, conseguir fazer o bloqueio daquele valor e, possivelmente, o estorno, né? Então, por exemplo, se for um caso envolvendo um boleto falso também, né, a pessoa só se dá conta depois, sempre entrar em contato com a efetiva beneficiária daquele valor, né, para informá-la sobre o acontecido. E seria isso, né? E bem importante também sempre registrar um boletim de ocorrência, isso é bem importante. Hoje é bem difícil conseguir identificar quem são os criminosos por trás daquele golpe e mais difícil ainda é conseguir reaver aquele valor. Mas comunicando essa ocorrência para as autoridades públicas, pelo menos eles conseguem ter uma noção do volume de crimes que vem acontecendo e também do tipo, para que eles consigam criar estratégias para coibir que isso aconteça e também cobrar medidas de segurança das instituições financeiras. Perfeito. E é uma coisa que eu sempre fiquei curioso, né? Quando acontece esse crime, a gente comunica a instituição financeira. Eu queria ouvir do lado da instituição financeira, né, Thiago? Quando acontece esse crime, vocês são comunicados, né? Olha,
paguei um boleto errado, né, participei de uma fraude ali que eu não queria. Como é que funciona internamente, né, dentro da instituição financeira? Ela recebe um comunicado de fraude, qual é o procedimento interno que vocês começam a adotar na tentativa de identificar, né, quem está cometendo os crimes, mas também de reaver o valor para aquela vítima, né, que sofreu o crime bancário ali? Perfeito. Então, a orientação é sempre, né, o cliente buscar sua instituição financeira, fazer imediatamente a comunicação, né, de que houve um evento, né, se já fez o registro de ocorrência, já levar consigo, né, para que a operação interna, né, entre as instituições financeiras, tanto a beneficiária como a que saiu os valores, possam tomar as suas providências, né? Então, ali vai desde o bloqueio de contas, né? E é também o auxílio às autoridades para estar neutralizando esse tipo de eventos. Então, as instituições financeiras, elas trabalham entre si, né? Tanto para reaver valores, como também para tomar as providências com os seus clientes, no caso, né? Perfeito. Márcio, assim, agora desde 2020, né, a gente viveu a pandemia, então a gente teve ali um boom de pessoas, né, que foram trabalhar nas suas casas, home office, etc, né? Eu queria ouvir de vocês que são uma empresa, uma indústria de tecnologia propriamente dita, né? Como é que vocês trabalham para avisar, informar, comunicar os próprios colaboradores, né? Para ter boas práticas no dia a dia, né? Cuidar com os e-mails que recebem, cuidar com os documentos que abrem nos computadores, né? Principalmente quando vai trabalhar em casa, talvez tenha algumas vezes utiliza um computador pessoal para trabalhar, né? Quais são as boas práticas que vocês tomaram ou tomam, né, no dia a dia para tentar comunicar internamente com todos os clientes, com todos os colaboradores de vocês, para que eles também tenham boas práticas dentro do negócio deles, de vocês, né? Sim, a gente sempre indica tomar cuidado onde utiliza o equipamento, né? Não acessar o notebook, celular em qualquer local, né? Ainda mais em ambiente aberto, né? Que não tenha nenhum cuidado, né? E assim, ó, tem uma série de situações, né? A gente, apesar de a gente não situações que são tratadas de fraude, geralmente a gente trata de forma mais restrita, né, as situações de fraude, né, mas a gente sempre está orientando colaboradores, né, parceiros, né, para tomarem bastante cuidado com toda operação, toda transação que envolve dinheiro, né. Então a gente sempre tem, periodicamente a gente faz comunicados, né, internos e comunicados externos, né, para tomarem cuidado com esse tipo de operação. Tá? Para evitar um problema, porque hoje o ambiente está aberto e assim, ó, como a gente falou, né, as empresas, né, as instituições estão trabalhando e os bandidos, né, os criminosos, eles estão bem à frente, né, porque parece que a gente está a passos atrás deles sempre, eles sempre inventam coisas novas, então é muito difícil da gente identificar, apesar de todo o esforço que é envolvido, né. Exato, Márcio. E até eu queria ouvir, porque é uma das perguntas e uma dúvida também que eu tinha, né, quando a gente começou a elaborar o e-book, né, e eu gostaria de que a Jéssica respondesse para nós assim, né, existe uma dúvida, né, sobre os usuários, assim, né, o dia a dia das pessoas, que é qual é a diferença entre uma fraude bancária, ou seja, fui vítima de um golpe, né, e quais são os procedimentos a ser tomados, e qual é a diferença entre eu errar, né, um código de Pix, né, fui lá digitar um CPF, digitei o número errado, etc. Jéssica, aonde a gente tem direito, onde a gente pode reaver os valores e qual é a diferença entre eu errar o número, né, que eu vou digitar um Pix, por exemplo, ou eu sofrer uma fraude, né? Até onde é que eu posso reaver, quais são os meus direitos nesses casos? É bem importante saber essa diferenciação, porque dependendo do que acontecer, isso vai nortear a conduta que o usuário vai adotar. Então, se de fato foi uma fraude, ele vai ter alguns mecanismos junto à instituição financeira que ele pode buscar para tentar reaver aquele valor. Então, entre ali alguns mecanismos criados pelo Banco Central envolvendo o PIX, por exemplo, bloqueio cautelar, mecanismo especial de devolução. Então, são algumas formas pelas quais a instituição financeira conseguiria providenciar o estorno do valor. Agora, já em se tratando de um erro do usuário, a conduta que ele deveria tomar seria abrir um chamado pelos canais diretos da instituição financeira, porque, de fato, foi um equívoco dele, e ele precisa explicar essa situação para o banco para tentar reaver. Mas, infelizmente, como se trata de um equívoco, de um erro dele,
nem sempre vai ser possível conseguir o estorno desse valor, né? A responsabilidade acaba sendo dele. Sim, e muitas vezes tem que contar com a boa vontade de quem recebeu esse Pix errado, né, de devolver. Bom, Thiago, assim a gente sabe, né? Bom, e deixa eu fazer só também um parênteses aqui, né? Pessoal que está nos assistindo ali, se tiver dúvidas, sugestões, contribuições, por favor, escrevam no chat aqui, que a gente responde para vocês né, para contribuir e deixar mais oxigenada a nossa conversa, tá? Thiago, como o Márcio comentou, né, que os criminosos estão cada vez mais, vamos dizer assim, criativos, né? Estão, vamos dizer assim, inovando, principalmente na criação de golpes, né? E a gente sabe que de vez em quando a gente recebe e-mails, mensagens no celular, ligações, né, da instituição financeira, né, vamos dizer assim, do golpista se passando pela instituição financeira, pedindo, olha, vamos ter que mudar de senha, nos mande por, né, mensagem, nos responda o e-mail, né? Então a gente sabe que a instituição financeira não faz nada disso, né? Por e-mail, por telefone, ela não liga para pedir senha e etc. Né? Eu gostaria de saber da Sicredi como é que vocês atuam para comunicar com os usuários, os consumidores, né, para deixar clara essa informação, né, para dizer assim, pessoal, a gente não liga e etc. Como é que é feita a comunicação para evitar esses golpes, para comunicar, né, com os consumidores e os usuários de vocês na tentativa de evitar ou para deixar claro, né, que a cooperativa não faz esse tipo de ação? Bom, a gente está regionalizados, né? Então, cada cooperativa ela tem as suas autonomias, no caso, né? Aí falo pela Serrana, no caso, são disponibilizados pelos empresários nos canais, né? Os e-books, né? A questão da cartilha de segurança, né? Onde a gente divulga essas ações no próprio site institucional, né? Da Sicredi. Como a maioria das instituições financeiras, né? Então, vem ao entorno, né? Há distribuições de avisos nas agências, né? A gente tem espera de televisão, então lá são passadas essas mensagens e principalmente as mensagerias, né? Os próprios aplicativos das instituições, eles acabam avisando, né? Olha, não acesse, não passe informações, né? Então, e o boca a boca, né, dos colaboradores, como o Márcio traz, né? A gente cria uma cultura de proteção dentro das empresas e dentro das próprias cooperativas para a gente difundir entre as pessoas de não estarem fazendo essas práticas. E o importante é quando a gente receber essas mensagens, que na grande maioria vem como texto no celular, não utilizar os números dos canais que estão nessas mensagens, né? Porque muitas vezes elas são falsas centrais de atendimento das instituições financeiras, né? E então a gente orienta para que todos os clientes, no nossos casos associados, façam contato com as suas agências, com as suas instituições nos canais já conhecidos, né? Na dúvida, busque os sites, né, que lá tem, nos próprios cartões, né, e tem essas indicações, e de preferência de celulares, né? Porque a gente tem ações ali de falsas centrais, em que eles estão lá na linha esperando, né, o contato do cliente para se passar pela central. E aí ali eles buscam, né, obter as senhas, obter informações dos clientes para efetivar, né, a fraude. Então a orientação nunca use o 0800 que está nessas mensagens, né, porque eles variam, né? Alguns associados nos mostram, né, que eles receberam 2 ou 3 mensagens, cada mensagem com o mesmo teor, mas com um número de telefone diferente para contato. Então, o importante é isso, né? Busquem saber quais os canais corretos, né? A incidência é fora do horário de expediente, então a gente precisa ter esses números em mente para ligar, né? 8 horas da noite, 6 horas da tarde, a gente precisa ter esses contatos para a gente poder evitar que eles obtenham, né, a vantagem que eles tanto buscam, né? Então, a principal orientação é essa, né? É não estar disponível com informações que eles buscam para estarem efetivando a fraude ou o golpe, né? Perfeito. E o Thiago comentou bastante sobre o procedimento, né? Eu queria ouvir do Márcio, como dentro de uma indústria, né? A gente sabe que tem vários departamentos, departamento financeiro, departamento de compliance, o jurídico, né? Quando identifica, né? O Márcio comentou que grande parte das fraudes dentro da Intelbras, elas são feitas dentro do e-commerce, né? Então, provavelmente na parte de pagamentos e etc. Quando identifica as fraudes, eu queria entender o procedimento interno, Márcio.
quantas pessoas, quais setores passam ali para identificar se houve ou não houve fraude, como é que comunica, né? Quais são os setores envolvidos na tentativa de resolver esse problema? Bom, geralmente, né, o nosso e-commerce ele identifica essa situação, né, daí a gente intervém junto com o financeiro, né, e o jurídico também, a gente às vezes muitas vezes é envolvido, né, daí a gente faz um dossiê, né, avalia todo o histórico da operação, né, para depois tomar ações, né, questões de contestação, né, contato com o consumidor lá, o que foi vítima de fraude, né? A gente tenta buscar essas informações para depois repassar isso, né? Até para as autoridades competentes, né? E evitar que se repitam, né? E vocês chegam, Márcio, a dar um prazo para resolver, vamos dizer assim, essa comunicação para o consumidor? Como é que vocês comunicam para o consumidor assim, bom, estou com uma suspeita, né? Olha, a gente tem tantos dias, como é que vocês fazem essa comunicação de prazos assim? Geralmente, assim, ó, a gente recebe a comunicação, geralmente a fraude ela já é identificada durante a transação, né? A gente tem mecanismos, né, para fazer essa identificação, né? Se houver uma suspeita, a gente entra em contato, né, com o consumidor, né, para obter as informações dele para verificar se de fato foi ele que fez essa transação ou não, tá? Então, assim, não existe um prazo específico, né? Mas assim que a gente toma conhecimento, a gente já tenta fazer esse contato para sanar essa dúvida, né? E verificar se de fato foi ele ou não. Perfeito. E aí, falando do consumidor, né? Eu queria ouvir da Jéssica, tem dois tipos de fraude que elas são muito conhecidas, né? Que tá aí nas redes sociais, na internet, que é o phishing e a engenharia social. Eu gostaria, Jéssica, que tu explicasse para nós exatamente o que são esses dois procedimentos, essas duas, né, modelos de fraude, né, e como é que elas geralmente acontecem. O phishing ele envolve muito quando o criminoso ele induz o consumidor a erro no sentido de clique nesse link aqui para regularizar sua conta, ou sua conta está com alguma pendência, e aí a partir disso a pessoa clica num link e ela acaba nisso sendo acometida por algum vírus, algo nesse sentido que acaba atacando seus dados pessoais. E aí a engenharia social é, com certeza, acho que uma das práticas que mais vem acontecendo hoje com as pessoas físicas, que o criminoso também, ele manipula a vítima de forma que ela repasse os seus dados pessoais para ele, ou mesmo que faça operações financeiras, transações, pagamentos em favor dele. Então, hoje dificilmente a gente não conhece um familiar, um amigo, ou quando nós mesmos já não fomos vítimas de algo nesse sentido, né? O criminoso, ele manipula a vítima e ela acaba fazendo um pagamento em favor dele. E muitas vezes ele se vale de um sentimento de criar uma situação de urgência. Por exemplo, eu estou passando por um acidente, eu preciso desse dinheiro de forma imediata. E aí a pessoa, naquele intuito de tentar ajudar, ela faz a transação e só depois que ela teve um tempo para refletir um pouco, é que ela se dá conta de que aquele pagamento de fato era fraudado, né? Ela não estava pagando para quem ela imaginava aquele valor. Sobre a engenharia social, eu fico até pensando, né, ele tem todo aquele processo de convencimento, né, de enganar a pessoa, se passar por filho, por pai, por parente, né, para comover a pessoa nesse senso de urgência. Olha, eu preciso agora do dinheiro, eu preciso, né, dessa necessidade ali para conseguir que a pessoa faça o repasse. E aí eu fico pensando, Thiago, como é que internamente vocês tratam isso na Sicredi? Porque assim, a pessoa foi enganada, né? Ela se passou lá por pai, se passou por um filho que está precisando do dinheiro, né? Só que de fato, quando a pessoa vai, no caso dos Pix, por exemplo, né? Então tá se passando por mim, né? Quando ela vai fazer o Pix, na hora do Pix lá aparece o nome de outra pessoa, que é de fato a conta que é desse golpista, né? Então de fato a pessoa foi enganada, mas na hora de fazer o Pix, deveria aparecer o nome do filho, então, né? E quando ela faz o Pix para uma pessoa errada, como é que vocês conversam, abrem esse canal, né? Que sim, houve uma fraude, né? Mas de fato lá foi a pessoa que digitou e não conferiu que o nome estava errado, né? Então, será que a instituição financeira, né, ela tem que devolver o valor, ela não tem que devolver o valor? Como é que funciona esse procedimento? Que existe uma fraude, mas também existe um erro da pessoa em digitar um número errado ali, né, e não conferir, né, que não é a pessoa beneficiada no final das contas. Perfeito.
a conferência dos dados, né, ela passa a ser de responsabilidade do cliente, né? Então, essa ingerência, né, que tem a instituição financeira sobre os dados que estão sendo inseridos nos meios, né, de pagamentos, ele acaba recaindo na pessoa que está fazendo, né? Então, a orientação é sempre que as pessoas olhem, né, e tenham certeza que é aquela pessoa que está para receber. Então, na engenharia social é justamente isso, né? Eles acabam induzindo e a pessoa não se dá por conta, né, de que não é o filho que está recebendo aquele valor, né? E as instituições financeiras, elas acabam, né, tentando buscar esse valor, auxiliando, né, os seus clientes, de quem foi a pessoa acreditada, né? Então, muitas vezes pode ser que tenha saldo e, na grande maioria das vezes, pelo próprio mecanismo do Pix, né, é impossível, né, reaver. Então, a responsabilidade da instituição financeira, ela não é devolver para o usuário, né? É auxiliar o usuário, no caso, a tentar reaver, se assim tiver saldo, né? Porque foi uma vontade do cliente fazer essa transferência, ela seria legítima, né? Por mais que por uma pessoa que não é o que ela gostaria depois, né? Então, a importância da conferência dos dados de quem está sendo beneficiado com esse valor aí, né? Antes de efetivar. E, Thiago, eu fico pensando, né? Claro, a gente tem agora também a Lei Geral de Proteção de Dados, que também nos impede, né, que a gente faça ações de abertura de dados, confirmar, né, algumas informações, etc., né? Nesses casos, quando o cliente, né, se foi lesado, etc., ele entra, né, em contato com a cooperativa, né, com a instituição financeira, querendo saber quem é a pessoa que recebeu, eu quero saber os dados, né, que eu fui parte desse golpe, né? Até onde a instituição financeira pode agir, né? Porque tem ações, boas práticas que vocês podem fazer, mas ao mesmo tempo tem a LGPD não permite, né, que vocês liberem dados simplesmente porque uma pessoa pediu, né? Então, assim, como é que vocês comunicam e se postam nesse momento, né? Que, olha, eu entendo que houve uma fraude, mas também eu não posso liberar todas as informações porque tem uma lei, né, que não permite que a gente faça isso por segurança dos consumidores e dos usuários, né? Perfeito. Antes da própria lei de proteção de dados, a gente tem a lei do sigilo bancário, né? Então, as instituições financeiras, elas acabam não abrindo as informações, né? É proteção legal. As pessoas que tiveram seus canais, elas possuem os comprovantes com os nomes das pessoas, com partículas de dados, né, do CPF. Então, se eu for operar com um Pix, é mascarado parte do CPF, mas levando para as autoridades, né, o comprovante da transação, que esse sim, o usuário, né, ele vai ter acesso, né? Então, e não há nenhuma proteção, porque é dele, é do aplicativo dele, saiu, né? Ele pode levar para as autoridades e eles farão a identificação da pessoa, né, pelos dados que estão inseridos no comprovante. Então, por isso que a grande maioria dos comprovantes possui os dados do CPF e o próprio nome completo do beneficiário, né? Então, é importante a gente destacar que não é uma quebra de sigilo, seu próprio, né, usuário buscar os seus aplicativos, né, os seus comprovantes da movimentação que foi feita. Perfeito. E aí a Jéssica comentou um pouquinho mais cedo, né, sobre o procedimento cautelar, né? Assim, Jéssica, a gente sabe, né, que quando acontece a fraude, né, geralmente os criminosos lá do outro lado, eles já estão praticando, né, eles estão fazendo isso de forma profissionalizada, né, eles são profissionais, né, no crime ali. Então eu queria ouvir de ti, desse procedimento cautelar, né, para tentar reaver esse valor, né, que foi eventualmente depositado, transferido, etc., como é que ele funciona e quão importante é a gente agir com urgência, ser rápido nessa devolução? Porque a gente sabe que o pessoal lá que recebeu o dinheiro já vai, né, sumir daqui um pouco, né? Então, como é que funciona o procedimento e quão importante é a gente ser rápido para tomar um procedimento, né, quando identificou que houve uma fraude? Com certeza a agilidade é muito importante nessa situação e principalmente no âmbito do Pix, né? O Banco Central, após criar esse mecanismo de pagamento, pelo fato de ele ser realmente tão ágil, também se viu na obrigação de criar alguns mecanismos de proteção do usuário, né? Dentre eles, nós temos o bloqueio cautelar e o mecanismo especial de devolução. E, basicamente, eles ocorrem naqueles casos onde o banco identifica uma movimentação suspeita
ou o próprio usuário faz uma comunicação de fraude, né? Então, quanto mais ágil for essa comunicação, melhor. E aí, nesse meio tempo, antes de ser completada a transação, o banco ele tem condição de fazer o bloqueio daquele valor por até 72 horas. E nesse intervalo de tempo, ele consegue fazer mais investigações para ver se, de fato, aquela transação constitui uma fraude ou se ela é legítima. Então, algumas coisas que vão levantar a suspeita da instituição financeira, né, por conta mesmo que o usuário não informe. Por exemplo, uma movimentação atípica naquela conta, uma transação de um valor muito elevado que não é comum para aquele usuário. Tudo isso são alguns indícios que podem levar a instituição financeira a fazer o bloqueio, mesmo que o usuário não faça essa comunicação. Mas claro que se ele perceber que foi alvo de uma fraude, a comunicação rápida por parte dele auxilia muito a instituição financeira a tentar reaver o valor. Mas claro que isso nem sempre é possível, né? Porque os criminosos também são muito ágeis em se livrar logo daquele valor e transferir para a conta de terceiros. Então, é bem importante, de fato, essa agilidade. Perfeito. E eu gostaria de ouvir agora, que é um assunto que eu gosto particularmente, que é a parte de tecnologia. Queria jogar a bola para o Márcio. Márcio, tu trabalhas hoje, né, numa indústria de tecnologia, né? Eu queria ouvir de ti qual é o papel, né, da tecnologia na proteção, né, na segurança do dia a dia, de servidores, de dupla segurança nas senhas e etc. Como é que a tecnologia pode ajudar as empresas, né, o empresário que está nos ouvindo hoje, né, a tentar evitar, ter boas práticas, né, para evitar fraudes? Então, utilização de servidores, senhas e etc. Né? De fato, né, a tecnologia é de extrema importância, né? A qualidade das informações, né, ela nos auxilia na qualidade de informações, na tomada de decisão segura, né? Então, e isso vai propiciar melhores resultados, né? Então, a tecnologia hoje, se bem utilizada, é tudo, né? Porque os criminosos também utilizam da tecnologia, né? Então, a gente tem que aproveitar, né, para tentar se opor a todas essas ações que eles fazem, né? Então, de fato, aqui a gente utiliza a tecnologia, o que está disponível no mercado. Eu acredito que as empresas, né, sempre buscam um aprimoramento através da tecnologia para evitar esse tipo de quaisquer tipo de situações, né? Especialmente de fraudes, né? Perfeito. E até eu vou utilizar uma fala que tu falou antes, né, que os criminosos eles são criativos, né? E eu queria devolver aqui para o Thiago, porque Thiago, assim, a gente sabe que do mesmo jeito que a gente está no dia a dia, né, trabalhando nas nossas funções, ao mesmo tempo tem os criminosos lá tentando bolar uma nova forma, né, de trazer aí uma fraude, tentar enganar, né, o pessoal. Eu queria saber como é que vocês tentam se antever, né, dentro de uma instituição financeira para estar sempre, talvez, um passo à frente, né? Já ver que está acontecendo um movimento de fraude nesse sentido. Como é que uma instituição financeira consegue antever um movimento de fraudes, um novo movimento de fraude que vai ser criado? É possível isso ou não? Claro, as instituições financeiras, elas acabam tendo o know-how, né, de estar buscando aprimorar, né, as suas tecnologias. E também a questão como a engenharia social ela está presente, né, trazendo as novidades, né, trazendo as formas que, porventura, em outras regiões já está iniciando, né, em avisar, né, a comunidade de que está acontecendo determinado golpe e para tomar os devidos cuidados. Então, a forma de estar se comunicando com os clientes é importante, né? Então, e auxiliando outras entidades, né, no sentido de divulgar, né, as incidências, porque pode estar acontecendo em São Paulo, no Rio de Janeiro, uma ação que aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, ainda não está acontecendo. Então, é essa divulgação e preparar as pessoas, né, para que elas não venham a ser as próximas vítimas, né? Claro que imaginar algo que não aconteceu ainda é difícil, né? Mas é importante a gente ter essa noção, né? Que o Brasil ele é grande, né? E que muitas ações que estão nos grandes centros, eles migram para outras regiões. E, claro, com seus aprimoramentos, eles acabam tendo a incidência, né? Então, é o que a gente divulgar, né? Dentro das redes sociais, das instituições financeiras, né? Dentro dos acontecimentos, para que a população esteja preparada, porque o caminho é, além das tecnologias, a gente ter as pessoas preparadas, né,
para não estarem caindo, né, no golpe, né, e alertando outras pessoas que porventura não tenham acesso a redes sociais, não tem uma conexão, né, com o mundo real, fático, né, mas que está ali, tem a sua instituição financeira, tem os seus bens de consumo que quer adquirir e fazer eles de forma mais segura, né? Então é como preparar as pessoas também, né? Porque o grande meio é não estar apto a cair no golpe, né? Porque depois, né, a busca incessante do ressarcimento, né, ou neutralização dessas, eu diria quadrilhas ou, né, mal intencionados, ela é difícil, né? Então é importante nós estarmos preparados, né? E aquela fala que eu sempre digo, né? Enquanto acontece com o outro, a gente não dá conta da proteção que nós temos que ter, né? E aí quando acontece com a gente para e reflete, né? O que eu podia ter feito de diferente para não estar suscetível a essa engenharia social que me levou até uma perda financeira. Exato, e eu até fico pensando assim, né? Porque quando acontece com o outro, como tu comentou, parece tão óbvio, né? Pô, como é que caiu naquele golpe, etc, né? Só que de vez em quando é contigo, acontece, né? Então a gente tem que se prevenir. Tem um caso também dentro do escritório, Jéssica, que eu queria que tu comentasse, que tem uma indústria que caiu num golpe, que foi simplesmente que os golpistas se anteciparam no fluxo de pagamento. O que aconteceu? Então ela fez uma venda, né? E mandou um boleto para 30 dias, lá uma venda alta, né? Digamos assim, vamos dar um exemplo aqui de R$10 mil, né? Para 30 dias. Os golpistas, eles identificaram que foi emitido esse boleto e aí eles mandaram um boleto antes, dizendo assim, ô Jéssica, aquele boleto de 30 dias de 10 mil, eu vou te dar um desconto se tu pagar semana que vem. E mandaram outro boleto, né? Então, assim, a empresa foi lá, pagou, né? Caiu no golpe do golpista, aceitou esse desconto, né? Que não tinha sido combinado, e a empresa lá que deveria receber o dinheiro não recebeu. Então, para a empresa, né, que deveria receber o dinheiro, ela foi também lesada, né? Ela pode cobrar esse consumidor, essa outra empresa de novo, porque de fato ela não recebeu. Então, para quem pagou, vai ter que pagar duas vezes, pagar o golpista e pagar a empresa que deveria receber. Como é que funciona ali? Quem é que tem direito de quê nessa situação? Essa questão do falso boleto vem acontecendo de uma forma muito recorrente. Tem várias empresas que vêm sendo vítimas, né, desse tipo de ação. Mas na nossa prática, né, pelo que a gente vem observado dos entendimentos dos tribunais, hoje se compreende que se a empresa ela não concorreu de qualquer forma para aquele golpe e se ela buscou empregar todos os meios para evitar que ele acontecesse, ela não pode ser responsabilizada por aquele boleto falsificado. Até porque tem diversos golpes que vêm acontecendo, eles vêm se proliferando e é muito difícil para um terceiro de boa-fé conseguir se antever esse tipo de situação, né? Ou seja, se ela de fato adotou esses cuidados e, né, empregou as melhores práticas, o entendimento é de que sim, ela poderia cobrar esse valor e poderia cobrar que o cliente fizesse o pagamento correto em favor dela, porque afinal de contas ela não recebeu o valor que era devido a ela. Então, basicamente é aquilo que, né, o Thiago e o Márcio vem dizendo, o cuidado tem que ser muito por parte da pessoa que está efetuando o pagamento. Então, recebe aquele título, verifica de que e-mail veio, é um remetente um pouco estranho, não obedece aos padrões que tinham sido enviados anteriormente, qual que é se veio por celular, enfim, que número que enviou, e verificar sempre, antes de concluir qualquer transação, o nome do beneficiário, o seu CNPJ, aquele nome efetivamente corresponde a quem se está intencionando pagar. E sempre que se verificar qualquer informação incongruente, algo suspeito no título, o melhor é não fazer o pagamento, entre em contato com a empresa que seria a real beneficiária e verifica, esse boleto realmente veio de vocês, é isso, esse título é legítimo, porque esse cuidado com certeza vai ser o que vai evitar cair em uma fraude, né? Ou seja, sempre desconfiar e confirmar, né? Sempre é o melhor caminho. Exatamente. E aí, pessoal, a gente está agora se encaminhando para o final da nossa conversa. Eu quero fazer a mesma pergunta para vocês três, só que com enfoques diferentes. Eu vou fazer a mesma pergunta para o Márcio com o olhar de indústria, vou fazer a mesma pergunta para o Thiago com o olhar de instituição financeira e eu vou fazer a mesma pergunta para a Jéssica, né, com o olhar jurídico, né? Eu gostaria de fazer uma finalização assim.
Márcio, se tu pudesse dar uma dica sobre um olhar de uma empresa, né? Quais são as boas condutas que uma empresa deve ter, né? Para que, vamos dizer assim, comece a ter, né, vamos dizer assim, mais segurança no dia a dia. Então, eu gostaria que tu tivesse essa resposta num olhar de empresa, né? O Thiago com um olhar de instituição financeira e a Jéssica sobre um olhar jurídico, tá? Bom, eu acho que as nossas respostas elas são complementares, né? Porque assim, ó, é a segurança que a gente tem que ter nas operações, nas transações que a gente faz, né? É aquilo. Desconfia, confirma, né? Toma os cuidados, vê o remetente, vê as informações que constam naquele documento, né? Eu acho que essas são as melhores práticas, né, que devem ser adotadas para evitar uma dor de cabeça, né? Fazer um pagamento de forma equivocada, né? Aquilo tu pode assumir a responsabilidade, depois tu tem que estar correndo atrás, tem prazos para te cumprir, a agilidade, tudo eu acho que é nesse sentido, sabe? Eu acho que são todas complementares, né? Tanto a jurídica, né, quanto a empresarial, quanto a da instituição financeira, eu acho que vai tudo nesse caminho. No meu entendimento é isso. Perfeito. Thiago, para uma instituição financeira, né, quais são as boas práticas, tanto interna quanto externa, que vocês recomendam que tenham, né? Primeiramente é a questão das máquinas, né, que são realizadas os pagamentos, né, de que fato os acessos que são feitos nelas sejam acessos em sites seguros, né, o olhar dos antivírus das máquinas, né, ter eles atualizados, justamente para evitar que seja instalado, né, algum hospedeiro nas suas máquinas e venham a utilizar, né, os dispositivos tanto bancários como também outros dispositivos que estão nas máquinas. Os telefones de celulares, né, que existem os apps, para que eles tenham senhas de bloqueios, né, aonde vários filtros, né, poderão ser utilizados de segurança, né? Muitas vezes a gente coloca digital ou não tem senha nenhuma bloqueando nada, então é importante que tenha esse cuidado. Não instalar nenhum dispositivo que não seja um dispositivo legal, né, que vocês conheçam e queiram instalar, né? Não fazer repasse de senhas ou informações por telefone, então é importante isso, né, para a gente não ter os acessos indesejados, né? Então, o grande busca é estar ciente, que nem o Márcio está trazendo, né, das operações que estão sendo feitas, né, para que sejam para as pessoas corretas, né? Tanto o boleto lá tem a informação da CIP, né, com todos os dados do boleto, e para as demais transações, né? Sites confiáveis lá dos e-commerce para que, de fato, os dados, né, dos números dos cartões não sejam usados de forma indevida. Aí entra outra dica, é usar o cartão digital, né, para que ele já tenha dispositivos, né, de trocar a numeração, então isso já começa a ser inibido. Então as pessoas terem consciência de que elas precisam estar inseridas, né, na proteção dos próprios dados dela, né. Então é importante essa que vai colaborar tanto para a indústria como para a instituição financeira e, consequentemente, para os escritórios, né, que tem que mexer com esse assunto jurídico depois também. Perfeito. E Jéssica, para a gente finalizar, quais são as boas condutas jurídicas que tu gostaria de indicar para quem está nos ouvindo para tentar fugir, né, dessas fraudes aí que incomodam todas as empresas? Então, complementando o que foi muito bem colocado pelo Márcio e pelo Thiago, eu acho que seriam duas palavras-chave, assim, a transparência e a informação por parte da empresa. Porque, de fato, para ela prevenir essas práticas e se antever é um pouco difícil, mas se ela conseguir ao menos informar seus consumidores sobre a ocorrência desses golpes, né, sempre que ela identificar que isso vem acontecendo de uma forma recorrente, então alertar os seus consumidores, os seus clientes e ser transparente com eles também, né, no sentido de informar sobre esse tipo de ocorrência. Sempre que enviar algum título, colocar de forma destacada, né, verifique sempre as informações do título, verifique o nome do beneficiário antes de concluir a transação. Então, nesse sentido, né? E sempre registrar todas as boas práticas que ela adotar, porque se eventualmente chegar a ponto de ter uma ação judicial em desfavor dela, ela ter evidências e meios para comprovar que ela empregou tudo que era possível para prevenir aquela ocorrência. Perfeito. Bom,
Pessoal, Márcio, Thiago e Jéssica, eu gostaria de, em nome do Pontes Spiller e Fadanelli Advogados, agradecer a presença de vocês, agradecer o tempo de vocês e o compartilhamento dessas práticas, desse conhecimento que vocês estão no dia a dia na linha de frente, né? Para quem está nos ouvindo, eu gostaria de dizer que, né, agradecer o tempo, né? Espero que o webinar tenha sido muito produtivo, que vocês, se vocês tiverem dúvidas, se vocês tiverem, né, qualquer sugestão, mande para nós, a gente vai estar sempre à disposição para responder, compartilhar nosso conhecimento. E fiquem atentos nas nossas redes sociais, acompanhem o nosso site para ver mais compartilhamento de conteúdos nesse estilo e a gente vai estar cada vez mais crescendo com vocês. Então, novamente, muito obrigado, Thiago, muito obrigado, Márcio. Contamos com vocês ali, né, nas nossas próximas falas e, novamente, grande abraço e até a próxima.